Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos entrando, aquecendo aí essa tarde fria, não é mesmo? Hoje vai ser uma live muito importante, que é sobre... Deixa eu aceitar aqui a minha convidada especial, que é a Bárbara Catarina. Nós vamos também estar no YouTube, no canal Pais Preparados, Filhos Felizes, e a gente recomenda fortemente que você acompanhe essa live pelo canal, porque a gente fez uma apresentação em PowerPoint, então acreditamos que a sua experiência e o aproveitamento vai ser muito melhor pelo YouTube. Se não quiser, pode ficar aqui com a gente, mas depois pode também ir lá no nosso canal, porque todas as terças-feiras, às 16 horas, nós estamos estaremos ao vivo, com muitos temas interessantes sobre o universo materno-infantil, no nosso mais novo projeto, Pais Preparados, Filhos Felizes, e quem quiser acompanhar a gente por lá também, agora estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube, né, Bárbara? Isso, olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje é um tema muito denso, é um tema muito importante, então, como a doutora Renata falou, quem está nos acompanhando no Instagram, estamos ao vivo no YouTube, vamos passar algumas imagens e acho que vai ser um papo interessante. Mandem suas dúvidas, eu já tinha aberto uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram, então eu já tenho algumas perguntas aqui, mas quem está nos assistindo ao vivo também pode perguntar, que vamos falar sobre prevenção à violência sexual infantil, que é um tema muito importante nesse mês de maio laranja, e existem muitas coisas que a gente pode pensar para prevenir as crianças dessas questões. Isso, exatamente. E por que o mês de maio? Por que o mês de maio recebeu essa importância? Então, o dia 18 de maio é o dia do combate e enfrentamento à violência sexual infantil, por conta de um caso que aconteceu em 1973, da menor Araceli, na época com 8 anos de idade. Ela sofreu vários tipos de agressões, e uma delas, a violência e abuso sexual. Por que é importante a gente falar sobre isso e por que as autoridades criaram, inclusive, um mês inteiro para que a gente possa falar sobre isso? Justamente porque ninguém quer falar sobre isso. É aquele assunto que... É o pesadelo. Causa os sentimentos mais ruins que a gente pode ter. Mas é importante que a gente fale, porque ele tem como ser prevenido, evitado. E uma vez que a gente tem um problema muito grande, que pode ser evitado, quando a gente consegue evitá-lo, a gente evita muitos outros problemas. Então, falar em prevenção, num assunto tão sério quanto esse, envolve a responsabilização de todos nós. Essa é uma questão de responsabilidade social, em que todos nós podemos fazer a nossa parte. Não só podemos, como devemos. Se a gente avançar aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vigente a partir de 1990, no artigo 4, ele coloca como dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar absoluta prioridade à efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, porque a gente precisa saber como ajudar. A gente não falar sobre esse tema nos deixa sem saber quais são as possibilidades que estão ao nosso alcance, para que realmente a gente possa, sim, fazer a diferença, para que, sim, a gente pense nessas crianças. As crianças de hoje são um futuro bem próximo.
né? E se a gente for parar para pensar que as crianças de hoje que sofrem esse tipo de abuso, de violência, futuramente elas irão replicar esse mesmo tipo de comportamento, isso é algo que nos deve chamar bastante atenção. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar, porque geralmente a gente só quer lidar com o problema quando ele aparece. E quando se fala ainda em questão de violência e violência sexual, a gente quer fechar os olhos, porque não, isso não vai acontecer na minha casa, isso está muito distante, isso... Não, eu tô sempre com meu filho, tô sempre com a minha filha, isso não vai acontecer comigo, mas acontece quando a gente menos esperar e a gente precisa saber como prevenir. E não é alarmar, não é deixar a criança em pânico, não é nada disso, é a gente saber como a gente pode prevenir, porque sim, a gente tem o dever, como pais, como educadores, como sociedade, de cuidar e prevenir esse contato com as crianças. Então, é um tema muito importante, a gente tem que cuidar antes. Depois que o problema apareceu, eu costumo dizer na consultória que a gente vai lidar com as consequências. Antes, a gente vai trabalhar com a prevenção e com o cuidado. Depois, é só tentar parar as arestas e tentar minimizar o máximo dos danos. Mas se a gente pode prevenir para não ter danos, é muito, muito melhor. É um tema denso e que a gente vai, sim, trazer alguns pontos importantes. Isso, exatamente. O primeiro ponto muito importante é, quem estiver aí no YouTube vai conseguir olhar melhor, e por isso que a gente trouxe esse gráfico, é que, apesar de termos uma subnotificação, ou seja, acredita-se, como é um assunto muito pouco falado, muito pouco denunciado, as estatísticas muito provavelmente não mostram o real do problema. É só uma pequena parcela do número de casos total, e isso infere-se em torno de 10%. Então, acredita-se que apenas 10% de todos os casos são subnotificados. Isso não está associado ao Brasil ou a qualquer país específico, em qualquer país. Ou seja, mostra o quanto nós ainda não sabemos lidar com esse tipo de assunto. E, olhando esse gráfico de 2011, isso aqui é Brasil, fonte Ministério da Saúde, de 2011 até 2018, que é a última notificação que nós temos do Ministério da Saúde, mostra um aumento muito expressivo do número de casos. Existe, sim, um esforço muito importante das autoridades competentes para que seja falado mais sobre isso, para que tenham mais denúncias, mas a gente sabe que ainda é muito subnotificado. E, mesmo com essa subnotificação, aqui no Brasil, acontece 3 casos por hora. Se a gente for pensar somente no estado de São Paulo, que é onde nós estamos, é 1 caso de violência sexual infantil a cada hora. Então, é um número muito expressivo, é uma coisa que chama muito atenção. Não sei se vocês que estão aí tinham ideia desse número, mas impacta bastante. E o principal de tudo é saber. E por isso que a gente também quis trazer esse tema agora, nessa situação de pandemia, em que as crianças estão em casa. A maior parte dos casos acontece dentro do ambiente doméstico. Então, o fato dessas crianças estarem dentro de casa, em isolamento, não tendo acesso a outros cuidadores que tenham esse olhar também ativo e que acabam denunciando, como, por exemplo, as escolas, mostram que o número de notificação caiu muito. Mas caiu porque a violência reduziu? Não, a gente sabe pela violência contra a mulher, que continua tendo as denúncias, aumentou muito nesse momento de isolamento social. Mas que o abuso infantil caiu. Então, é mais um sinal de que a gente precisa, ainda mais nesse momento, olhar para esse assunto com todo carinho e atenção. Sim, esse é um ponto que a gente precisa enfatizar, que você falou, Rê, que a gente
sabe que acontece, mas acha que está distante. E os casos, eles acontecem no ambiente doméstico. É muito raro, muito mais difícil o caso de sequestro, abuso, então pegou na rua. Então, assim, se a gente for fazer proporcionalmente, os casos são muito menores. Então, a gente precisa se preocupar com o próximo, com estar ali. Então, seu filho está em casa, mas ele não está 100% seguro. A gente não sabe quais são os traumas, as dores de todos os familiares, de todo mundo que convive com seu filho. Por isso, a única forma da gente prevenir é falar abertamente sobre o assunto com a criança, mas com a orientação correta e a forma correta, que é exatamente esse o tema de hoje, que é como e quando falar. Porque a gente só pode prevenir, a gente só pode se proteger daquilo que a gente conhece. Porque se a gente não conhece, como a gente previne? Isso é o mais importante. E o outro ponto ainda mais importante, que hoje está muito evidente, ainda considerando o nosso contexto atual, é que os pais estão em casa, precisando trabalhar em home office, e as crianças estão muito na internet. Então, também é uma forma dessa situação acontecer, não só com as pessoas que estão em casa, mas vindo aí do cyber. Então, é realmente um ponto de atenção, mas vamos falar em medidas de prevenção, que é isso que importa, certo? Isso, exatamente. Então, vamos começar, que eu acho que é o que as mães estão aí na ansiedade. Foi, assim, as perguntas que eu mais recebi sobre esse tema não aconteceu nada, mas como que eu falo? Então, sem deixar meu filho assustado. Não aconteceu nada, eu não percebo nada diferente, ela não tem nada que me dê algum sinal de que isso aconteceu. Como falar? Então, acho que é isso que a gente precisa começar, e tem alguns pontos importantes para a gente considerar. Isso. O primeiro deles é a partir de quando falar sobre isso com as crianças, desde sempre. Então, quando a gente ensina as crianças a nomear as partes do corpo, a gente já começa, mesmo sem perceber a importância disso. Então, quando a gente fala cabeça, e a criança coloca na cabeça, o ombro, a criança coloca a mão no ombro, é importante também nomear as partes do corpo, e mais para frente, quando a criança começar a ter um conhecimento um pouco maior, não precisa ser quando bebê, mas começar desde sempre a nomear como parte íntima. Então, é importante ela saber que é diferente a cabeça, que é diferente o ombro, que é diferente o bumbum, que é diferente o peito, que é diferente a vagina, que é diferente o pênis. Então, a criança, ela jamais vai ter noção do como a pessoa, o agressor, geralmente são pessoas próximas, são pessoas que vão tentar seduzi-la da forma que as crianças mais gostam, que é através de trocas com brinquedos, de doces. Então, eles vão tentar acessar essa criança com coisas boas. E nem sempre o toque vai chegar de uma forma que seja ruim para essa criança. Então, olha que sutileza. Esse toque, muitas vezes, chega de uma forma que a criança gosta, que a criança considera isso, não vai conseguir ver nada de anormal. E é por isso que a gente precisa ensinar a criança a nomear a parte do corpo, falar que existe uma parte íntima e que se alguém pegar, para contar para o pai. Porque a gente consegue quebrar esse ciclo aqui no comecinho, né? Mesmo que a criança ainda não tenha, e ela não vai ter, o entendimento de que aquilo não é algo que deva ser praticado. Então, 3 pontos importantes: nomear as partes do corpo, definir partes íntimas e pedir para a criança contar quando alguém tiver acesso a essas partes íntimas. E quando a criança já for um pouquinho maior, legal sinalizar para ela: olha, eu não pode mexer aqui, eu não gosto disso, e sai correndo e conta para o pai e para a mãe. Então, quando a gente
ensina, instrumentaliza essa criança. Não adianta, a gente não vai jamais conseguir mostrar para ela que isso é certo ou que isso é errado, ela ainda não consegue ter esse discernimento. Mas quando a gente sinaliza para ela que quando tocou, ou mexeu, ou fez qualquer ação que a incomodou, ela contar para os pais, isso já é um ponto bem importante, né, Bárbara? Sim, e uma coisa que eu gosto muito de falar com os pais é sobre a importância da consciência corporal, da gente começar a ensinar desde muito pequeno. E a consciência corporal é isso que a doutora Renata falou, sobre identificar as partes do corpo, identificar os movimentos, o espaço que o meu corpo ocupa e principalmente o meu limite, porque o meu limite do meu corpo, ele termina quando começa o limite do outro corpo. Então, tem coisas que eu gosto no meu corpo que a doutora Renata não gosta no corpo dela, e a criança precisa entender que existem tipos de brincadeira, coisas que são legais e coisas que não são. A gente trabalhar a consciência corporal, ela é fundamental para que a criança se sinta protegida e saiba quais são os limites, e saiba entender o que funciona ou o que não funciona. Eu gosto muito de orientar os pais a sempre trabalhar com essa questão do consentimento. Então, quando a gente vai tocar no corpo da criança, desde bebezinho, ela não fala ainda, a gente acha que ela não entende, mas quando você vai trocar a fralda, quando você vai dar banho, é importante naquele momento você ir nomeando e pedir, ó, com licença, mamãe vai tirar sua fralda, eu vou te limpar, você trabalhar com essa questão do consentimento, você trabalhar, olha, mamãe vai lavar você, vou te tocar, porque isso é muito importante para ela entender que apesar da gente estar ali cuidando, o corpo é dela e a gente precisa respeitar aquela movimentação. Às vezes no automático, às vezes naquela coisa daquela correria, a gente vai, já arranca a fralda, bota a criança de cabeça para baixo, porque a gente quer rápido, a gente quer que as coisas aconteçam, mas isso não deixa de ser uma forma de violar o corpinho dela, e aí na hora que realmente vem uma violação, ela não sabe identificar se isso é bom ou se isso é ruim. Então, ensinar o consentimento para ela, sempre pedir licença, sempre, ó, avisar o que você vai fazer e não ir pegando na criança, isso é muito importante, porque na hora que a gente explica para ela que tudo que for acontecer com ela, ela precisa contar, ela vai se sentir segura, ela vai se sentir importante. E mais um ponto sobre essa questão da consciência corporal são as brincadeiras. Às vezes a gente gosta de fazer cosquinha na criança, no pé, na barriga, e muitas vezes ela pede para parar. E a gente acha que ela tá brincando, né? Ah, não, tá todo mundo brincando. Mas assim que o seu filho pedir para parar, alguma coisa que está no corpo dele, no toque, a gente precisa parar imediatamente. Porque isso é ensinar consentimento. Isso é ensinar que a voz dela é importante e que eu estou ali para respeitar o corpo dela. Então, a gente está brincando, está divertido, mas se ela pediu para parar, a gente para. E a mesma forma, quando ela for tocar no teu corpo, fazer alguma coisa que você não gosta, você também sinaliza, olha, assim a mamãe não gosta que você faz, ou que você toca, que você puxa o cabelo, qualquer outra situação. A gente não precisa pensar especificamente só na questão dos órgãos sexuais, mas do corpo como um todo, para que ela possa se preparar. Porque, como a doutora Renata falou, nenhum abusador começa já num ato violento. Não é comum, existe o abusador que vai direto para o ato violento, mas aí isso é muito mais claro a gente identificar. A gente quer prevenir essas coisas sutis. Quando o abusador começa a fazer coisas que a criança ainda não identificou que é aquilo que ela não gosta. Isso é o mais difícil de identificar. Isso é o que acaba ficando silenciado e ele vai ganhando força com o tempo. E quando a gente descobre é quando já está num estágio muito mais avançado, e aí nós temos já todos os impactos de tudo isso a curto, a médio e a longo prazo, não só para aquela criança, para aquela família, mas para toda a sociedade como um todo, porque são muitos casos, infelizmente, e são todos esses futuros jovens e cidadãos que estarão aí, muito provavelmente a gente já sabe hoje, que essas crianças que hoje sofrem a violência ou abuso sexual, elas tendem a replicar isso lá na frente, tendem a se envolver mais com drogas, tendem a se envolver mais com as criminalidades, tem a gestação precoce na adolescência, tem as doenças sexualmente transmissíveis, então isso tem uma abrangência, uma questão social muito importante. Então isso mostra a relevância e porque sim, a gente como sociedade temos o nosso papel e temos que ficar de olho dentro e fora da nossa casa. Sim.
Tem. Você trouxe nos slides, quem está acompanhando no YouTube vai conseguir ver, a gente colocou algumas sugestões de livros. Ai, Então, livro, até isso é legal para falar, porque às vezes mais fala, tudo bem, Bárbara, entendi que é importante, mas como que eu começo, às vezes, a introduzir? Tirando todas essas questões de nomeação de corpo, que a gente já falou da importância, mas existe um momento que a gente precisa começar a introduzir esse assunto, e existem livros fantásticos, que são super lúdicos, que as crianças amam, que fica fácil da criança entender, ela conversa sobre o assunto. Então, que criança não gosta de uma história, né? Eles sentam para escutar. Então, o melhor canal para começar a trabalhar isso com as crianças, hoje tem vários vídeos, tem campanhas que fazem isso. Para os pais que ainda não apresentaram a tela para a criança, não tem problema, existem livros físicos para isso. Eu selecionei 2, mas tem outros também, chama Não Me Toca, Seu Boboca, e o outro é O Segredo da Tartanina, uma leitura preventiva. Então, fica a dica aí para quem quiser começar a trabalhar esse tema. Outro ponto também importante é falar sobre emoções com as crianças. Ela reconhecer aquilo que a deixa feliz, aquilo que a deixa triste, aquilo que a deixa incomodada. Então, quando a gente consegue trabalhar essa sensação, nomear os sentimentos, fazer com que a criança reconheça esses sentimentos, ela também vai ter mais facilidade para verbalizar aquilo que ela está sentindo. E aí é muito importante, agora, isso que a gente vai falar. A gente, além de instrumentalizar e orientar essa criança, a gente precisa ter uma escuta aberta e sem julgamentos. Nós sabemos que faz parte, e a Bárbara pode até falar melhor do que eu sobre isso, faz parte da infância a fase da imaginação. Mas, com assunto de conotação sexual, as crianças não brincam e não inventam. Então, quando vier qualquer tipo de assunto, ouça com atenção e sem julgar. É muito importante que você tenha essa escuta ativa para que a criança sinta abertura e acolhimento para conseguir te falar a história até o final. Né, Exato. Bárbara? É muito importante a gente manter a calma, porque qualquer coisa relacionada ao assunto, a gente fica muito alarmado, e ao invés de dar espaço para que ela possa se sentir segura para falar, a gente acaba, por medo, perguntando, mas o que aconteceu? O que pegou? O que não pegou? De onde você viu? E aí a coisa vai de ladeira abaixo. Porque, às vezes, não necessariamente ela sofreu abuso. Ela escutou, aconteceu alguma coisa. É calma. É ter calma, escutar, perguntar, entender. Está desconfiada, vai buscar ajuda. Se você acha que você não tem os traquejos adequados para fazer isso, procura ajuda profissional. Mas calma, a gente precisa fazer isso. A criança, ela não tem o hábito, ela tem o hábito da imaginação, mas você falou muito bem, Rê, ela não inventa coisas que estão fora da idade dela. Então, uma coisa muito comum, por exemplo, desenho. Quando a criança desenha a forma humana, ela nunca desenha genital, tá? Isso não é algo natural. Se desenhou, desconfia. Alguma coisa está acontecendo, porque não é algo esperado. Claro que isso não significa que necessariamente ela sofreu um abuso, mas é um sinal de alerta. Ela entrou em contato com esse conteúdo. Pode ter sido um vídeo na internet, ela pode ter visto alguém pelado e se assustou. Muitas coisas podem ter acontecido, mas se apresentou algo de conotação sexual em desenho, em história, na brincadeira, escute seu filho brincar, perceba como que ele tá brincando, o que ele tá falando, se ele tá brincando com os bonequinhos, às vezes eles começam a brincar com os bonequinhos em posições sexuais, você fala, ué, o que tá acontecendo? Da onde ele tirou esse tipo de brincadeira? Escuta, presta atenção. Vira e mexe, você tá ali, ele tá ali brincando, veja, qual que é o tom do diálogo? O que eles estão conversando? Isso é muito importante, porque isso são sinais. São sinais importantíssimos, é através da imaginação, é através das histórias, é através do brincar, são nessas situações que você vai pegar alguma informação.
E volta a reforçar, não quer dizer que necessariamente o seu filho sofreu algum abuso sexual, mas ela pode ter entrado em contato com conteúdo inapropriado para a idade. E aí ela está tentando elaborar aquilo que aconteceu. Já peguei alguns casos no consultório com suspeita, a mãe muito assustada, e a gente vai investigar, e foi, ela assistiu, ela passou no quarto do irmão que era adolescente, e ele estava assistindo um filme de cunho sexual, e ela passou, não entendeu o que estava acontecendo, e ficou sonhando com aquilo. Porque é um conteúdo inapropriado para a idade. E a gente precisou fazer o quê? Ajudar a criança a digerir aquilo que estava acontecendo. Então, não aconteceu no corpo dela, mas como que a criança, ela verbaliza isso através do brincar? E a mãe começou a ficar muito assustada e ela não soube explicar, porque ela começou a achar que era fantasia, e aí ela não soube explicar que ela tinha visto o irmão vendo um filme, que não foi de propósito, a porta ficou aberta, é aquela coisa, né? A gente às vezes não percebe o que está acontecendo. Quantas crianças às vezes acabam vendo o pai e a mãe em relação sexual e acabam ficando traumatizadas? Viralizou um vídeo do menininho de 8 anos mais ou menos chorando muito, exatamente por isso, e aí a irmã mais velha dando risada, a mãe dando risada, porque achou engraçado, mas não é engraçado. Se por um acaso, claro, a gente precisa sempre tomar cuidado, mas se por um acaso ela entrou em contato com algum conteúdo inapropriado para a idade, a gente precisa ajudar ela a digerir isso, porque ela não está pronta para entender o que está acontecendo. Ela não entende o que aquilo significa, e a gente precisa, tanto para poder prevenir, quanto para poder ajudar ela a digerir tudo isso, né? E aí a gente entra com um outro ponto fundamental dessa conversa, que criança não tem segredo com adulto. Isso é muito importante. A gente nunca pode incentivar nenhum tipo de segredo. Criança não tem segredo com adulto, porque a criança não sabe diferenciar essa situação, porque às vezes a gente conta, não conta pra vovó, ou não conta pra mamãe que eu vou te dar um docinho. Às vezes é bobagem, mas como que ela vai saber? É esse segredo em relação a um segredo que pode ser um abuso. E isso é muito importante. Nunca incentive a criança a ter segredo com você e com ninguém. Não tem segredo. Criança não tem segredo com adulto. Isso é muito importante, né, Rê? Exatamente. Então, infelizmente, a gente faz às vezes sem pensar, mas é um ponto que a gente traz de reflexão, que como a criança não tem noção da maldade, a gente precisa se cercar de que ela vai ter acesso ao que? A parte íntima, tentar, dependendo da idade, fazer com que a pessoa se distancie e comunique para você, mesmo que venha uma ordem diferente do agressor, que isso é muito comum. Então, quem está aí no YouTube, nós separamos essa foto, que é uma criança, e com a mão de um adulto pedindo silêncio, né? Então, essa foto, ela tem um poder de reflexão muito alto, muito grande, e é sobre isso que a gente queria passar, né? O que a gente consegue tirar de informação dessa foto? Que o adulto, sim, vai tentar, por várias maneiras, chantagem, vai tentar dar as coisas que a criança gosta, vai estar mais próximo, vai se aproximar, ele tende a se aproximar antes. Então, também é um ponto de atenção, aquelas relações que estão muito próximas de uma hora para outra, então isso também é um ponto de atenção. E se você não tem uma abertura para ouvir essa criança, não deixe esse canal aberto, e também não informa que não existe segredo, porque a criança adora, né? Quem não gosta de saber de um segredo, vai ficar só isso. Não, é uma prática que a gente pode evitar. Por quê? Porque a gente quer que a criança, ela tenha a tranquilidade e a abertura para vir contar esse segredo para o pai, para a mãe, e às vezes ela vai contar também para a professora, para a amiga, e isso é importante, que ela sinalize e não guarde o segredo. Sim, ela se sentir segura que independente do que ela tiver para contar, ela vai ser acolhida, protegida, orientada, ela não pode se sentir insegura e com medo. Isso é fundamental, a gente precisa tomar esse cuidado, porque são coisas que, na prática, a gente esquece. Às vezes a gente quer ensinar para a criança a esconder alguma coisa, por bobagem, por qualquer coisa. Não vai falar para sua professora que eu deixei você não fazer o dever, qualquer coisinha, bobagens,
tá? A gente começa a ensinar para a criança que ela tem que enganar, que ela tem que mentir, que ela precisa esconder. E aí, como ela vai saber o que é de fato que dá para esconder, o que não dá? Na dúvida, não, nunca nada. Nada é para esconder, nada é segredo, tudo precisa ser compartilhado. Isso é muito, muito importante, porque as crianças, elas acabam tendo essa dificuldade, e uma das formas da gente proteger é estabelecendo essas questões que são muito importantes. E tem mais uma questão... Pode falar. Tem mais uma questão que eu acho bem importante a gente também levar esse ponto para reflexão relacionado a essa temática. Exigir que a criança beije, abrace e cumprimente todo mundo, mesmo quando ela não quer. Então, é cultural a gente chegar nos lugares, abraçar, beijar, acho que está todo mundo sentindo falta de tudo isso, né, nesse momento, mas se a criança ela não se sente à vontade, confortável e com vontade de cumprimentar, de abraçar aquela pessoa, por mais que seja um parente próximo, nós precisamos sim respeitá-la. Sim, é muito importante. A gente também perde, quando a gente força essa situação, também a gente perde oportunidades de se atentar para um possível sinal de alerta. Então, se a criança não quis, vamos conversar com ela, será que aconteceu alguma coisa? Na maioria das vezes não foi nada, a criança simplesmente não quis. E é importante que ela tenha essa noção de que não, eu não quero, e isso precisa ser respeitado. Então, vai naquela questão que a gente também já está ensinando para essa criança, dessa forma, que ela precisa, a gente ensina o respeito, que ela pode fazer e não pode fazer algumas outras coisas, e não tem problema, a gente não precisa forçá-la a ir lá e abraçar todo mundo e beijar todo mundo, né? Sim, a gente precisa, claro, ensinar o respeito, dela cumprimentar, dizer olá, fazer um cumprimento, isso sim. Só que obrigar o abraço e o beijo entra nessa sutileza e entra nessa questão do respeito do próprio corpo. Calma, a gente não precisa forçar os beijos e abraços, porque aí depois ela entra um primeiro namorado, uma primeira namorada, e tem essa questão do consentimento, do beijo, do abraço, de qualquer outra situação, ela vai sempre ficar com aquela dúvida que ela precisa forçar. Ela sempre precisa dizer sim. E não, se não está confortável, se ela não está afim, ela pode dizer não. E a gente precisa acolher. Isso não quer dizer que a gente vai deixar ela ser mal educada com as pessoas, que não vai poder cumprimentar. Mas a gente ser gentil e cumprimentar não necessariamente significa um beijo e abraço. E isso é um ponto muito legal que você trouxe, muito bem lembrado para a gente falar. E a gente colocou aqui no YouTube alguns desenhos para que vocês possam ver sobre figuras de crianças, né, que estavam ali com suspeita de abuso. Então, tem um desenho preto e branco e tem um desenho colorido, que é aquilo que a gente acabou de falar para vocês. Quando tem a genitália, então tá ali, os dois estão sorrindo, tá bem coloridinho. Você olha o desenho assim, sem prestar atenção nos detalhes, no desenho colorido, você fala, não, que desenho bonitinho. Tem árvores, tem pássaro, tem sol, tem um monte de criança brincando, e você vê um adulto e uma criança pequena, e aí tem ali o desenho do pênis. Então, você fala, opa, são desenhos que não são esperados você apresentar para a criança. E o outro ali, preto e branco, desenho simples, ela colocou 2 bonecos, um ali em cima do outro, também para representar. Então, todos os desenhos que tiver algum desconforto, fiquem atentos. Então, são atividades que são importantes de fazer. Até eu quero relatar aqui com vocês uma atividade que eu fiz com uma criança uma vez, até por conta de suspeita de abuso, mas é algo que uma atividade que vocês podem fazer, que é legal. Sabe quando a gente coloca uma cartolina bem grande, pede para a criança deitar e faz o desenho do contorno do corpo? Eles amam essa atividade. Uma, porque dá a noção da consciência corporal, como eu já falei para vocês. Então, elas se veem de fora. Nossa, esse é o meu tamanho. Geralmente, eles se assustam com o tamanho deles, porque eles não têm essa noção. A gente começa a desenhar as partes do corpo, pé, mão, joelho, barriga, eles adoram. E aí, o que você pode fazer com essa atividade? Falar os lugares que são legais, a gente receber carinho, você pode brincar. Onde que você gosta de receber carinho? Eu gosto que mexe no meu cabelo. E vocês vão conversando em cima da figura, tá? Porque é muito mais fácil a gente falar algo que tá fora,
tá? Você tá falando da criança, mas você tá mexendo no desenho do corpo dela, você não tá mexendo no corpo dela. Então, você vai mexer no desenho do corpo dela, então você vai explicar ali para ela sobre aonde que é gostoso, eu gosto que faz carinho nas costas, você vai conversando ali com ela, e é um assunto interessante de poder introduzir lugares que se tocam e lugares que não se tocam. Eu tô dando esse exemplo porque foi uma questão de investigação, de uma menina que tinha suspeita que o pai estava abusando, e a gente começou a conversar, aonde que a vovó faz carinho? Aonde que a mamãe faz carinho? A gente começou, e aí na hora que a gente chegou aonde que o papai fazia carinho, ela colocou a mão ali na vagina do boneco, que era ela mesma. E aí a gente acabou chegando, e aí o caso se estendeu e a gente acabou trabalhando sobre isso. Mas é muito assustador para aqueles momentos o que a gente vai fazer. E existem muitas ferramentas. Desenhe o corpo, coloque em figuras, pede para a criança pintar, pede para a criança colocar cada parte do corpo de uma cor, faça o contorno do corpo, faça muitas atividades de corpo. Para que ela possa, sim, reconhecer os limites e vocês possam falar. Eu gosto muito das atividades onde a gente trabalha com projeção, porque a gente falar direto no corpo da criança é muito invasivo, tá? Quando a gente trabalha na brincadeira, na imaginação, quando a gente trabalha com as questões fora, é muito mais fácil ela falar, porque aí ficou menos dolorido, e aí a gente começa a conseguir trabalhar com esses assuntos. Então, fiquem muito atentos aos desenhos, fiquem muito atentos às mudanças comportamentais, qualquer coisa que tirou do caminho. Então, assim, a criança que ficou quieta demais, a criança que ficou agressiva demais, qualquer coisa é sinal de alerta, tá? Por isso que a gente precisa ficar atenta. A criança mudou o comportamento, mudou a forma de desenhar, mudou os interesses, mudou a forma de falar. Qualquer coisa é sinal de alerta, não para a gente ficar em pânico, mas para a gente tentar identificar o que está acontecendo. Pode não ser nada, se não for nada, melhor, mas se for, como a gente vai poder intervir e minimizar os danos. Isso, exatamente. E tem as questões físicas também. A maioria das vezes não envolve, não tem tantas marcas físicas. As maiores marcas são as marcas emocionais, psíquicas, mas também ficar atento com as alterações físicas. Então, outras causas, outros sinais de violência que nem sempre tenham esse nexo de causa e efeito com o ato sexual. Então, a gente já pegou também no pronto-socorro crianças que chegaram com marcas de cigarro, e no final tinha violência, mas também tinha um caso de abuso associado concomitante. Então, qualquer marca que mostre sinal de violência física é um sinal importante. Doença sexualmente transmissível em criança, criança que está com corrimento, gente, é comum as crianças terem corrimento, as crianças colocam a mão na vagina, elas manipulam nesse momento de descoberta, é comum, mas, de repente, um caso com recorrência é um ponto também que deve funcionar ali como um sinalzinho de alerta. Sim. A gente, qualquer alteração é importante. Outra coisa que acho que a gente não enfatizou tanto, mas é importante falar, às vezes a gente fala só da violência sexual em relação à violência do corpo, mas tem violências sexuais onde o adulto coloca a criança para olhar ele manipulando o próprio corpo. Então, às vezes, a criança não foi violentada no corpo, mas foi violentada psicologicamente, foi violentada a se colocar em situações onde ficou desconfortável, colocar a mão no corpo do outro, ou ver o outro sendo manipulado. Então, existe uma gama de coisas que a gente precisa ficar atenta, porque às vezes acontece com a internet agora, né? Exato. Infelizmente, tá vindo com uma força muito grande os cybercrimes, né? Então, isso também configura, tá? Abuso sexual. O abuso não necessariamente precisa ter contato físico ou o ato em si. Basta a intenção de. Isso já é configurado um abuso. E é crime. Isso que é importante que a gente tenha em mente, que isso é um crime e a gente não pode consentir ou omitir um crime.
Exato, por isso que não procure, não fique cafuçando o corpo do seu filho, porque não necessariamente vai ter alguma situação no corpo. Observe tudo isso que a gente falou. É muito importante a gente entender que a violência sexual é uma gama muito grande de informação e a gente sim precisa ficar atento para prevenir, e para ficar atento a gente tem que ter uma proximidade, comunicação, vínculo, confiança, porque a gente precisa ser esse portal de segurança para as crianças. Isso é muito importante. Essa referência. Sim. As consequências são físicas, emocionais, econômicas, sociais. A violência sexual, como a doutora Renata falou, a gente tem consequências gigantescas. Então, é gravidez precoce, são muitas, doenças sexualmente transmissíveis, são muitas coisas. Então, quanto mais a gente puder falar sobre o assunto, orientar, prevenir, melhor para que a gente possa cuidar das crianças. Exatamente. E a denúncia. Então, esse seria o último ponto. O que eu queria deixar, às vezes a gente fica um pouco, né, com medo. Eu vou estragar aquela família, pode não ser nada, pode ser uma coisa da minha cabeça. É diferente. O que a gente precisa passar é que a investigação é diferente da denúncia. Então, o que você vai fazer é suspeitar e denunciar. Se é, se não é, quem vai fazer todo esse trâmite é a parte competente a isso. O que a gente precisa fazer é, sinalizou, denunciou. Denúncia, e aí eles tomam o caminho do que precisa ser feito, se precisar ser feito. Então, investigar é diferente de denunciar. E aí existem alguns canais abertos para a denúncia, que pode, inclusive, ser anônima. Então, tem o Disque 100, que é através de ligação, tem o Proteja Brasil, que é um aplicativo, tem o Conselho Tutelar, tem a Polícia Militar, tem a Polícia Federal, tem a Polícia Rodoviária também, porque tem os casos de exploração sexual, né? Então, violência sexual engloba tanto o abuso sexual quanto a exploração sexual. Exploração sexual envolve aí uma moeda de troca, dinheiro ou qualquer outra coisa, tá? Então, mas a violência sexual é o nome a essas duas partes de um grande problema, tá bom? E também, para quem está no YouTube, nós deixamos o link do SaferNet, que também é um site para denúncias. Então, é importante, principalmente agora que as crianças estão fora da escola, a escola é um lugar que as crianças têm muitas pessoas ali de confiança e que elas acabam se abrindo e acabam tendo tempo para ter esse olhar bem próximo. Então, nesse momento de pandemia, de isolamento social, que as crianças estão em casa, essas crianças não estão tendo voz. Então, a gente sim precisa ficar de olho no que acontece à nossa volta e ajudá-las, porque faz parte do nosso papel. Sim, é muito importante. Então, a gente não precisa ter medo, a gente precisa denunciar. Esses canais, eles estão acostumados, eles mantêm sigilo. É mais importante a gente pecar pelo excesso do que depois as consequências, elas serem, uns danos serem tão profundos que a gente não consegue mais reverter a saúde emocional, saúde física dessa criança. Então, escute, esteja atento, seja um canal, é nosso dever. Se você está escutando, se você observou alguma coisa do seu vizinho, qualquer coisa que estiver fora do que você acha que está comum, é muito importante. A gente tem esse dever, a gente não pode se omitir. Se a gente tem a informação, a gente precisa passar. Então, a gente previne os nossos filhos e a gente, como cidadão, tem o dever de, caso a gente observe alguma coisa que a gente acha que está esquisito, a gente tem o dever de passar para as autoridades competentes, porque não somos nós que vamos julgar, são eles, mas a gente tem o dever de notificar, porque eles só vão poder ajudar se a gente notificar. Então, agora, nesse período de isolamento, é mais importante porque a gente escuta, e são muitos casos que a gente precisa, sim, se apropriar. Isso, exatamente. E acho que foi um assunto muito denso, né, Rê? Mas muito necessário
para que a gente pudesse falar, a gente sabe o quanto isso é importante. E se ficou alguma dúvida, tem esses minutinhos aí finais, quem nos acompanhou aí do começo ao fim, quiser perguntar, quiser compartilhar a angústia, é hora da gente trazer e falar um pouquinho sobre isso. Alguém quer perguntar? Agita aí, dê um joinha. Tema difícil, né? Mas extremamente importante. Não tem jeito. A prevenção, ela é realmente a nossa maior aliada, e nesse aspecto também, porque os danos são muito grandes e estamos aí para poder ajudar. Eu como médica, a Bárbara como psicóloga, cada um dentro do seu contexto, ajudando de um modo, e todos, responsabilidade de todos nós, isso é super importante, não adianta fingir que não existe, infelizmente existe, infelizmente os números crescem, e a gente precisa saber trabalhar isso melhor, né? E a todos os casos que eu atendi, eu escutava das famílias, eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo. Jamais imaginei. Não, comigo, eu nunca imaginei. Eu estou sofrendo, não, comigo não acredito. Essa negação, porque a gente nunca espera que vai acontecer. E eu torço que não aconteça, mas a gente precisa, sim, tentar entender e precisa, sim, proteger as crianças, porque, sim, pode acontecer com você, infelizmente. É muito, muito importante. Teve uma mãe que perguntou, uma mãe gritando muito com o filho, é motivo para ligar para o conselho? É uma pergunta difícil, né? Então a gente tem que entender o que está acontecendo nesse grito. Se for uma coisa exagerada, se a criança chora depois, dependendo do tipo de choro, sim, e é aquilo que a gente colocou, não seguir a denúncia é diferente da investigação. Faça a sua parte e deixe que a parte competente se encarregue do resto. Então, é importante, porque se a gente silencia, a gente está sendo conivente com tudo isso, é uma questão de omissão. Então, precisa entender um pouquinho, mas, na dúvida, é melhor sempre pecar pelo excesso, né? Sabendo que não vai ser você que vai ter que interferir, ir lá falar com a mãe, nada disso. Existe uma equipe especializada que vai saber como entrar, como conversar, o que abordar. Então, passar responsabilização para cada esfera. Isso que é o mais importante. Exato. E acredito que foi isso, né? Semana que vem tem um tema para compensar, super gostoso, que Sim, vai ser sobre empatia. É uma delícia, então. Então, se esse foi denso, pesado, dá até aquela angústia, mas que é importante, né? Porque não é só de coisas boas que a gente enfrenta. Vamos falar sobre empatia, que é um tema muito gostoso, muito leve, mas super importante também. Então, na próxima semana, na terça-feira, às 16 horas, horário de Brasília, estaremos aqui novamente. Quem quiser assistir essa live vai ficar gravada lá no canal do YouTube, a gente deixou os slides. Então, se vocês quiserem anotar os livros, os tópicos, tá certo? A gente vai deixar lá para que vocês tenham acesso a esse conteúdo para assistir quantas vezes forem necessário. Tá bom? Sim, obrigada para quem esteve presente e nos temos um encontro toda terça às 16. Agradeço e vamos lá. Prevenção é sempre a melhor opção. Sempre, sempre. E para quem não pegou no começo, nós estamos também agora no Instagram, Pais Preparados, Filhos Felizes. Em breve as lives vão acontecer lá. Mas, enquanto ainda não tem muita gente por lá, e por isso que a gente conta com a ajuda de vocês, corre lá e já acompanha todo o nosso conteúdo, porque é uma forma do conteúdo que a gente passa por lá, a gente ter sempre o olhar da pediatria e da psicologia, que é algo que a gente acredita que não tem como separar, a gente precisa olhar junto. Então, todo o conteúdo tem esse duplo olhar e a gente acredita que pode ajudar bastante.
Tá bom? É @pais preparados, filhos felizes. Facinho de achar. É isso. Tchau, Beijo, gente. tchau, Bá. Até semana que vem. Tchau. Beijos.